Era uma vez, em um remoto vilarejo escondido entre as brumas da serra, um homem que todos conheciam apenas como o Vira-Bicho. Ninguém se lembrava do seu verdadeiro nome, pois há muitos anos ele havia se isolado em uma cabana antiga, coberta de musgo e sombras. As lendas sobre ele se espalhavam como fogo em palha seca, e, a cada nova história, o medo se intensificava. Diziam que Vira-Bicho fora um homem comum, até o dia em que uma maldição o encontrou sob a luz da lua cheia. Na calada da noite, sussurros sombrios o convocaram até a floresta, onde um antigo espírito da natureza lhe apresentou um pacto, poder em troca de liberdade. Mas a liberdade tinha um preço alto. Ao aceitar, ele não se tornaria apenas um homem, mas também uma criatura das trevas, atado à sua forma bestial sempre que a lua surgisse em seu auge. Os habitantes do vilarejo contavam que, em noites sem nuvens, o eco de uivos e rugidos poderia ser ouvido. Filhos eram alertados para não se afastarem de casa, e os mais velhos tremiam ao lembrar do que acontecerá com aqueles que não escutaram os avisos. Vira-Bicho, na forma de um ser sedento de vingança e solidão, vagava pela floresta, formando sombras que dançavam nas árvores e assustavam até os animais mais corajosos. Certa noite, uma onda de curiosidade tomou conta de um grupo de jovens do vilarejo, que decidiram desafiar os mitos. Equipados com tochas e uma coragem imprudente, eles subiram a serra em direção à cabana do Vira-Bicho. O caminho, repleto de pedras escorregadias e raízes traiçoeiras, os levou a uma trilha esquecida, cercada por árvores altas que pareciam sussurrar segredos antigos. Quando chegaram à cabana, a atmosfera estava carregada de uma sensação opressora. A porta rangia sob o peso dos anos, revelando um interior escuro e empoeirado, repleto de objetos estranhos, peles de animais, frascos de líquidos misteriosos e livros empoeirados que falavam de poções e encantamentos. As paredes pareciam respirar com uma vida própria, e o silêncio era tão profundo que já não se ouviam os próprios pensamentos. De repente, uma sombra se movimentou na penumbra. Os jovens congelaram, seus corações pulsando descompassadamente. Do fundo da cabine, uma figura surgiu, com olhos que brilhavam como lanternas, refletindo um misto de dor e fúria. Era Vira-Bicho, sua forma misturada à de um homem e uma besta, uma criatura de pesadelos. "O que vocês fazem aqui?" Sua voz ecoou, abafada e carregada de sofrimento. "Vieram me caçar ou apenas são tolos em busca de uma história?" As chamas das tochas tremularam, e os jovens, paralisados pelo terror, começaram a se afastar. Mas um deles, João, tomado pela simpatia, deu um passo à frente. "Nós viemos em paz. Queríamos entender sua história." Vira-Bicho hesitou, seus olhos revelando uma tristeza profunda. Ele contou sobre a maldição que o prendia, um ciclo interminável de transformação e solidão. O vilarejo havia se tornado sua prisão, e a floresta, seu lar. A cada lua cheia, ele se tornava a criatura das trevas que todos temiam. A empatia começou a substituir o medo no coração dos jovens. Eles entenderam que, por trás das lendas, havia um homem sofrendo, ansiando por liberdade. Mas a transformação que ele havia escolhido era irreversível, não havia maneira de desfazer a maldição. Em uma virada inesperada, João e seus amigos decidiram que, ao invés de fugir, deveriam apoiar Vira-Bicho. A cada lua cheia, eles iriam para a floresta, não como caçadores, mas como amigos. Eles cantariam e contariam histórias, trazendo um pouco de luz para sua escuridão. Com o tempo, a criatura começou a se acalmar e a tristeza em seus olhos começou a desaparecer. As lendas do Vira-Bicho mudaram, passando a ser contadas não como histórias de terror, mas como um conto de empatia e redenção. Assim, o isolado do alto da serra tornou-se não mais um ser amaldiçoado, mas um amigo para os jovens, provando que até nas trevas mais profundas, havia espaço para a luz da compaixão. E as noites em que a lua cheia surgia, ao invés de uivos, ecoavam risos e histórias, dançando em harmonia com a natureza ao redor.